Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia! É um prazer estar com você por aqui, nesse Acorda Vascaíno. Quarta-feira, nesse recesso de Vasco. E como a gente não tem aquelas notícias do dia a dia de Vasco, que dá para a gente ficar debatendo, a gente procura aqui trazer temas alternativos. E claro, esse tema alternativo também precisa ter algo de Vasco. E antes de eu começar a dar o meu recado aqui para você, a pergunta que eu faço é o seguinte: você está fazendo uso do Alegre Vit, esse produto da Nitiquantic que vai te dar mais disposição no dia a dia? Eu, se fosse você, entrava em contato com o pessoal da Nitiquantic e não só o Alegre Vit. Enfim, a Nitiquantic tem o compromisso de vender saúde para você. Torcedor, hoje eu venho aqui falar sobre o quanto é complexo contratar no futebol. Ontem, durante o Tabela, enquanto eu estava conversando ali com o Sérgio Quinde e interagindo com o chat, eu já fui dando alguns spoilers do que eu imagino desse cenário de contratar no futebol. Porque assim, com a tecnologia, com a chegada dos novos tempos, com a chegada da internet, o nível de acerto nas contratações era para ter reduzido bastante, porque o mundo se comunica. Não tem nenhum jogo minimamente que tenha algum nível, né, que não esteja passando para o mundo. E graças a Deus, essa plataforma do YouTube deu essa possibilidade. Então a gente tem a possibilidade aí de passar, assistir jogos do mundo inteiro, das mais variadas divisões, inclusive jogos da base. E se você quiser ter um trabalho menor ainda, existem os vídeos editados, que você pode ir ali e ter uma ideia compacta do jogador que você está analisando. E por que eu trago esse tema hoje aqui para você, torcedor vascaíno? Porque nos últimos dias os dois nomes mais falados aí no universo do Vasco é do Gabriel Pirani e do Thiago Mendes. Ontem mesmo eu trouxe aqui no Tabela o depoimento do Ramone Ártico, lá do São Paulo Digital, falando sobre o Thiago Mendes, e do jornalista Elton Carvalho, falando sobre o Gabriel Pirani no Santos. E assim, quem é favorável ao Gabriel Pirani vai ter argumentos pró e argumentos contra. E quem é favorável ao Thiago Mendes, igual. E isso vale quase que para todos os jogadores no universo de contratações. Só não vale para aquele universo que você coloca um caminhão de dinheiro. Você pega um caminhão de dinheiro e despeja e contrata o jogador. Só que mesmo assim, quando você despeja um caminhão de dinheiro, existe ainda a possibilidade desse jogador não performar. E quando a gente fala em fazer futebol com pouco dinheiro, a referência que nós temos no Brasil é o Botafogo, que montou basicamente a espinha de um time campeão da América. Claro que Almada e Luiz Henrique, que foram aí os dois principais nomes da conquista, ou que tiveram aí uma relevância maior, o John Textor colocou muita grana em cima da mesa. Só que a base, o entorno, que está até hoje no Botafogo, fazendo essa boa campanha no Mundial de Clubes, é uma base montada no 0800. E a gente não precisa aqui ficar falando todos os nomes que o Botafogo conseguiu de uma maneira barata no mercado. Os mais relevantes aí e casos, por exemplo, Marlon Freitas, o capitão da equipe, John, Gregory, enfim, vários e vários jogadores. Só que, quando você vai contratar, ele não é uma ciência exata. Eu vou dar um exemplo para vocês. Talvez o jogador do Botafogo que me chama a atenção é o Igor Jesus. E daí, antes do jogo contra o Atlético de Madrid, eu vejo lá, números na carreira, Julian Álvares e Igor Jesus. O Igor Jesus tem 25 anos e tem 65 gols na carreira. Se ele se profissionalizou com 18, 19 anos, o Igor Jesus não tem um gol por mês.
Aí eu pergunto para vocês, se você não assiste o Igor Jesus nessa passagem dele do Botafogo, se você não tá vendo em loco tudo aquilo que ele gera de jogo, se você for pegar os números frios de centroavante com 25 anos e 65 gols na carreira, você despejaria um monte de dinheiro em cima da mesa para contratar o Igor Jesus? Eu duvido. Duvido e duvido muito. Eu, se tivesse a caneta na mão, como eu assisto vários jogos do Igor Jesus, eu coloco um caminhão de dinheiro. Agora, números frios ali, como atacante, o Romário conseguiu, no ano de 2000, já com 34 anos, a incrível marca de mais de 60 gols com a camisa do Vasco. E se você somar os gols dele com a camisa do Vasco e da seleção brasileira, ele fez mais de 70 gols em 2000 com 34 anos. E o Igor Jesus, na carreira toda, não tem esses números. Então, onde é que eu quero chegar com essa história? Que números sem interpretação são só números. Eles te dão um bom balizamento. E aí vai dos scouts do Botafogo acreditar num centroavante com um número tão baixo de gols, né? E o Vasco, com esses nomes do Thiago Mendes e do Gabriel Pirani, é algo que, assim, hoje a gente deposita no Fernando Diniz o mágico, que todo jogador que vai chegar no Vasco, ele vai botar a mão e vai resolver. Eu até brinquei ontem no Tabela que o Fernando Diniz é o MacGyver. Você entrega qualquer coisa na mão dele e ele vai fazer render. E eu tenho medo disso, porque quem acompanha meu trabalho aqui sabe, eu acho o Fernando Diniz monstro. Pensa diferente, joga um futebol diferente, cria situações, um cara, uma mente diferente das últimas que apareceu no futebol. Só que eu sei que nem tudo que ele vai botar a mão vai dar certo. Inclusive no Fluminense. Um jogador igual o Renato Augusto, com histórico de Copa do Mundo, titular da seleção brasileira, um baita carreira no futebol europeu, o Fernando Diniz não conseguiu fazer. Douglas Costa, outro jogadoraço. Fernando Diniz também não fez os caras acontecer. Então eu tenho esse medo e esse receio. Só que a partir da hora que o Fernando Diniz começa a me indicar jogadores daquilo que o Vasco fez nos últimos anos, cabe a quem analisa acreditar que ele possa fazer com que esses jogadores possam atuar num bom nível. Por exemplo, desde a sua chegada no Vasco, o Rayan mudou de prateleira completamente. É um outro jogador. Então, que ele possa fazer com que o Pirani, que ele conhece desde lá da base do Santos, de 21, pós-pandemia, possa no Vasco jogar num nível bom. Eu vejo muita gente desdenhar do nível da MLS. E eu acho que a campanha dos clubes da MLS, principalmente do Inter Miami, aí no Mundial de Clubes, eu acho que deixa claro de como que essas equipes conseguem competir num bom nível. Não é obra do acaso. Então, se um jogador consegue ter números expressivos nessa liga, não é para se desdenhar, é para se analisar. E agora, para trazer aqui para você mais um argumento. Onde é que eu quero chegar? Eu não quero vir aqui, e quem acompanha a minha conduta no Ave Mais ou na Atenção Vascaíno sabe que eu nunca gosto de encerrar um vídeo com uma opinião formada para que o torcedor me acompanhe, para que o torcedor tenha certeza que o Jean Faísca entende tudo, sabe tudo. Hoje eu vim aqui para trazer confusão para sua cabeça que está aí do outro lado. E se você ficou confuso aí do outro lado, eu estou feliz. O objetivo do meu vídeo está alcançado. O Palmeiras, essa máquina de títulos dos últimos anos, um treinador com 10 títulos nos últimos 5 anos, e aquilo tudo que a gente já pode observar, no final do ano passado, colocou 250 milhões em cima da mesa para contratar 2 jogadores, Vitor Roque e Paulinho. A gente está quase em julho. Qual desses 2 jogadores é unanimidade do Palmeiras? O Paulinho ainda tem a questão da contusão. Ok, mas é uma contusão que o Palmeiras assumiu esse risco. Só que eu vejo que, tudo bem, fez o gol da classificação essa semana, o gol do empate, mas eu não sei até onde vai a paciência do risco com o dinheiro que foi empregado no Paulinho. Já o Vitor Roque, desculpa, uma decepção completa. E olha que são jogadores que entraram numa caixa pronta.
A caixinha do Palmeiras na mão do Abel, ela tá resolvida. O Abel tem um time, tem uma filosofia, tem algo que ele implementou no Palmeiras. Tem um cenário que só briga por títulos. Diferente de um Vasco, que só tem um cenário de briga, de guerra, de confusão, rolo político, briga para não cair. Ou seja, o jogador chega no Vasco num cenário completamente desfavorável. E dentro desse cenário, o nosso centroavante chega da Argentina, Verratti, cheio de desconfiança, e não para mais de fazer gol e faz gol até hoje. E o Vasco pegou ele praticamente no 0800. Gastou muito pouco. E o Palmeiras, com uma caixa pronta, pega um jogador contratado pelos scouts do Barcelona, 300 e poucos milhões, 200 e poucos milhões foi pago para o Atlético Paranaense, e esse jogador não faz gol. Então você, torcedor, quer reduzir o futebol a uma simplicidade? Quer deixar o debate raso? Quer ser simplista? Eu não consigo. A razão do meu vídeo hoje é mostrar para você que futebol é muito, muito, muito complexo. E não adianta vir com opinião pronta que o amanhã traz para você essa incerteza. Eu vou terminar com uma frase de alguém que é membra do canal aí, a doutora Paula, e esposa do doutor Zé Arthur, que sempre está conosco aí nos eventos do canal, sempre ajuda o canal. Certa vez ela brincou comigo assim: no Rio de Janeiro, até o passado é incerto. E eu vou trazer para você aqui, doutora Paula, fazer uma adaptação desse comentário que você fez. No futebol, o passado, o presente e o futuro é incerto. Então, cabe a todo mundo tentar utilizar de todas as maneiras e todas as ferramentas disponíveis, minimizar o erro. E mesmo assim, em algum momento, alguma coisa sai errado. Beleza, torcedor? Tamo junto, dedão no like, senta o dedão no like, deixa o comentário aí embaixo, compartilhe nas suas redes sociais e dá essa moral pra gente aqui no Ave Mais. Aqui, como você sabe, é o dia inteiro falando de Vasco. Daqui a pouco chega Emerson de Rocha com o BDG, eu 17h30 com tabela, à noite o Flávio com news, com muita notícia fomentando sobre futebol. Essa ciência que é bem difícil de ser equacionada. Tamo junto, galera.